E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos criar um componente novo, na verdade dois, um deles funcional e o outro do que nós chamamos de container. Eu vou explicar basicamente o que é o de container, tá? Mas a gente vai entrar em mais detalhes em outros vídeos. Eu vou mostrar para vocês como utilizamos a parte de estilo dentro do JSX. Normalmente é melhor utilizar as classes, um arquivo CSS, mas só para que vocês saibam como fazer, eu vou mostrar para vocês. Nós vamos também ver algumas coisas de Bootstrap, bem simples, tá? A parte de grid. E vamos utilizar propriedades também e como que nós passamos nas propriedades funções de um componente pai para um componente filho e essa lógica de como é passado as propriedades, tá? Se você tem gostado dessa série de vídeos ou das outras do canal e ainda não está inscrito, aproveita agora para se inscrever e se gostar do vídeo deixa seu like, tá? E também compartilha que vai ajudar bastante o canal. Então vamos colocar a mão na massa, pessoal. Então, de maneira geral, o que a gente vai fazer aqui é criar esses componentes de cards que a gente tem aqui para o Release Planning, Backlog, Planning, Sprint Planning. Vamos criar esse componente e o nosso componente que vai ser a nossa página, que vai ser a home da nossa aplicação, tá? Aqui eu tenho uma imagem que eu vou utilizar no componente, você pode utilizar qualquer uma porque a gente vai estilizar ela. E vamos entrar aqui no site do Bootstrap. E não se esqueçam de ir no Bootstrap 4, tá? Para a gente utilizar os componentes da versão 4, que ainda está em beta, nessa data que eu estou fazendo o vídeo. A gente pode já começar indo na parte de componentes, e dentro de componentes tem o card. Então nós vamos utilizar o card para criar o nosso componente de home card, que na verdade nós vamos ter. Ele vai ser 3 componentes na aplicação, mas nós vamos utilizar apenas um e replicá-lo. Ou melhor, não replicá-lo, mas criar um componente novo. Então eu criei aqui o HomeCard.js dentro da pasta UI. Assim como nós já fizemos no outro vídeo, nós vamos importar o React. Criar um componente funcional, então ele é basicamente uma função normal em JavaScript utilizando arrow function. Nós temos que exportar, não se esqueçam disso, que você exporta um componente ou uma função, uma funcionalidade para que ela possa ser importada em outro arquivo. A gente pode copiar aqui do site do Bootstrap um card e nós vamos colar esse retorno dentro de uma div. Não se esqueça que tem que utilizar class name ao invés de class. Nós vamos colocar dentro dessa div. Opa, desculpa, errei aqui. Colocar uma div, fechar essa div, colocar aqui call-12, isso é do Bootstrap, que eu quero dizer que eu quero que um card ocupe 12 partes, porque o grid porque o grid do Bootstrap ele é composto por 12 partes. Então o call-12 quer dizer que quando ele estiver num tamanho pequeno, eu vou dizer que um card vai ocupar 12 colunas. E a mesma coisa quando estiver num small, ele vai utilizar cada card 4 colunas. Não se esqueçam que a gente tem que fechar sempre todas as tags para a gente não ter problema. E nós temos que trocar tudo que é class para class name. Aqui eu estou utilizando o Ctrl D para a gente fazer uma modificação em um conjunto de informações que são iguais. Eu já mostrei isso em outro vídeo dessa série. E agora eu vou criar uma pasta chamada container, que nós vamos criar a nossa home. JS, que este vai ser um componente React que vai estender component de React. Então a gente está importando o componente aqui também, porque este é um componente de container. Quer dizer que eu quero utilizar estado dentro do nosso componente. Então eu vou estender component. Eu também poderia exportar, fazer o export de default class
lá embaixo como a gente faz para a função, mas vamos fazer aqui. Quando a gente estende component, a única obrigação que a gente tem é colocar o método render. E dentro, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma div do tipo container, porque eu quero ter um container na minha home, e dentro do container eu quero colocar linhas, nesse caso só uma, e eu vou deixar centralizado tudo que tiver dentro da nossa div, né? Então eu vou agora criar uma linha, um row, dentro do container, porque a gente tem um container que vai ter linhas, e dentro de linhas eu posso ter colunas. É uma lógica que a gente tem aqui dentro do Bootstrap. Fácil de lembrar. E aqui dentro a gente vai colocar, nós vamos colocar o nosso home card. Depois nós vamos colocar 3 tags dessa, né? Porque nós temos 3 cards. Então eu vou importar meu home card aqui dentro. Ele tem que voltar uma pasta, porque a gente está dentro da pasta de container. E vou... Errei aqui, deixa eu arrumar. Beleza. E a gente vai inicializar a nossa aplicação aqui dentro. Então lembra aqui do home card que a gente criou, a gente está utilizando ele dentro da nossa home. Mas para que a nossa home seja carregada, hoje a gente vai colocar dentro do appjs, a nossa tag home, e importar ela aqui dentro, para que ela apareça debaixo do menu. No próximo vídeo que nós vamos trabalhar com roteamento, então vamos colocar alguns links para páginas diferentes, vocês vão ver que a gente vai modificar um pouquinho isso, tá? Então vamos startar o nosso servidor com npm start. E olha que legal, vai dar um erro agora. E tem um motivo específico. Como eu queria mostrar para você a parte de estilo, a gente tem uma maneira específica de utilizar os estilos dentro das nossas tags, utilizando o JSX ou JSX, como vocês queiram chamar. Então, a gente está utilizando style, mas não é assim que funciona. Como funciona? Não tem aspas duplas, não tem ponto e vírgula, e os valores de cada estilo tem que estar entre aspas. E tudo isso tem que estar dentro de duas chaves. Pode ver que funcionou, só está faltando a nossa imagem. Então a gente já resolveu aquele problema, e é assim que a gente utiliza estilo. Os nomes são similares e tal, mas é assim que funciona. Aqui eu vou colocar o link da imagem, vocês podem utilizar qualquer uma que vocês encontram no Google, porque a ideia é que a gente coloque um estilo agora nessa imagem, então qualquer uma que vocês utilizem vai funcionar. Então vamos estilizar aqui essa imagem, então eu vou criar uma tag estilo, vocês já sabem que tem que colocar 2 chaves, e aí vamos colocar um padding para ter um espaço entre o topo, só para não ficar tudo grudado, vamos colocar uns 3 pixels aqui, colocar a largura, width, eu errei, não é com backtick, é com normal, 100 pixels, e height com 100 pixels também. Ela vai ficar menor. Ainda não é exatamente todo o estilo que eu quero ter na imagem, vocês vão ver aqui por quê. Ela vai ficar para o lado esquerdo, mas ela já está no tamanho que a gente gostaria. Aqui eu vou deixar ela com um estilo mais de CSS do Bootstrap Rounded. E também quero centralizar ela, né? Então aqui tem outra classe aqui que a gente pode utilizar. E é bom vocês consultarem a documentação para saber os detalhes de cada uma. Eu não quero entrar no detalhe, mas olha que legal. A gente fez o nosso card aqui. Depois vocês podem pesquisar. Só que é um componente que eu quero reutilizar. Então, eu quero trocar alguns dados dentro dele, como o título, como o texto e outras coisas a mais. Então, eu vou passar por parâmetro para o nosso componente as propriedades. Então a gente pode, como a gente vai ter 3, a gente vai passar com informações distintas. Então olha só, como eu quero manter um estado ou informações a mais nesse nosso componente, eu não criei como função, eu criei como uma classe. Depois
vão ter outras coisas também nesse tipo de componente, mas esse é um dos motivos porque eu criei como componente, tá? Poderia ter feito um funcional nesse caso, mas vamos desta maneira aqui. Então, vou criar meu home card releases, que é o primeiro card. Vamos colocar um texto aqui, manage releases. E eu quero passar também uma ação, que é quando a pessoa clica no botão do card, aconteça alguma coisa. Nesse caso, eu vou colocar um alert só para simular aqui. Depois, o clique do botão, no próximo vídeo, ele vai rotear para a página de gestão de releases. Então, vou copiar. Desculpa, errei aqui. Na verdade, eu queria só copiar. Copiar, colar 3 vezes e vou trocar para backlog. Não se esqueçam, Ctrl D ou Command D, e ele vai selecionar e você consegue fazer essa mudança aqui em todos. Bacana, né, pessoal? É uma funcionalidade que tem em várias IDEs, em vários editores, mas é bem bacana saber. E uma maneira de passar propriedades, como a gente utilizou lá props.title, props.text, a maneira que você passa é utilizar o nome da propriedade que você está utilizando lá dentro do componente, igual, abre chaves, o valor que você quer passar. Nesse primeiro componente, eu estou passando todas essas propriedades de forma separada. Então, title, text e action vão estar separadas aqui. Deixa eu terminar só action, mas vocês vão ver que dá para fazer tem uma forma um pouquinho melhor com o ES6. Desconstruindo objetos, e é uma coisa que a gente utiliza bastante. Então, olha só, fiz o primeiro, a gente pode conferir, olha que bacana, estou passando as propriedades, funcionou exatamente como eu gostaria. Mas vamos ver que eu criei ali uma função numa das propriedades, vamos agora utilizar o onClick. E quando a pessoa clicar no botão, vai criar um alerta. No próximo vídeo isso vai redirecionar para a página. E olha só, funcionando o clique. Eu só queria fazer isso para mostrar para vocês como funciona passar funções de um componente de mais alto nível para o menor. E olha que legal como que eu posso passar de uma maneira mais fácil as propriedades. 3 pontinhos, this.home card backlog. Isso vai desconstruir todas as propriedades que estão nesse objeto JSON. Olha só. Que é a mesma maneira quando nós importamos, por exemplo, o componente do React. Olha que legal. Os 3 estão funcionando de forma distinta. Então, esse desconstrutor é uma funcionalidade do ES6, ECMAScript 2015, que você pode utilizar para desconstruir um objeto em suas propriedades. Deixa eu ver o que mais que eu queria mostrar aqui para vocês. Olha só, ela está responsiva com alguns pequenos detalhes. Olha só, o que acontece? Do pequeno para o grande, eu utilizo 4 fatias de 12 no grid do Bootstrap. Então ele coloca assim, mas quando está pequeno, ele utiliza as 12 colunas, como eu defini aqui. Um exemplo que eu quero mostrar para vocês, que aqui... Deixa eu entrar aqui na parte de layout. Sempre que nós diminuímos o nosso container, o nosso browser, ele tem esses tamanhos que são utilizados aí pelo Bootstrap. Olha só. Small, Medium, Large e Extra Large. Sempre vai do menor para o maior. Então, eu utilizei o Col 12, que é do menor possível, que é do tamanho do celular. Col 4 para o small, para o pequeno, e vamos, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês, quando eu coloco 6, o que vai acontecer? Olha só, a partir do médio, ele quebrou, mudou a linha,
ele quebrou automaticamente porque eu defini o grid para quando for médio eu vou utilizar 6 espaços. E era isso, pessoal. Era principalmente para reforçar, né, o que a gente já viu. Também mostrar algumas coisas novas. E eu espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo que nós vamos fazer é fazer o roteamento dessas páginas de backlog, sprint e releases, tá? Eu vou mostrar como funciona o roteamento com o React. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo meio rápido, mas também para reforçar um pouco do vídeo anterior, para que os próximos a gente possa fazer um pouquinho mais rápido e focar em algumas coisas específicas.